Graças ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, quero compartilhar com os meus irmãos essa passagem maravilhosa. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. A Escritura Sagrada diz: o desenvolvimento da salvação. O versículo 12 diz: assim, pois, amados meus, olha como Deus é maravilhoso. Deus nos tem, todos nós, irmãos em Cristo Jesus, como amado dele. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeciste, e não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas. Ele sabe aqueles que obedecem de fato e de verdade, aqueles que são fiel a Deus, tanto na igreja, como nos seus lares, como no seu trabalho, como na escola, ou seja, na faculdade. Deus sabe de fato e de verdade. Às vezes fica preocupado com as más línguas, mas não tem que preocupar com isso. A gente só tem que preocupar com a palavra. É o que Deus está falando aí, ó. Quer dizer, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação tem que ser desenvolvida. O que quer dizer isso, pastor? Nós temos que a cada dia batalhar, lutar, para que nós venhamos se aproximar de Deus. Nós jamais podemos perder o foco. Nós sabemos que há dias bons, há dias maravilhosos na terra, mas não podemos esquecer que há dias difíceis. Nós não podemos esquecer que há o dia mau. Ele vem para todo mundo, seja evangélico, católico, espírita, o dia mau vem para todo mundo. E é no dia mau que muitas pessoas tiram a própria vida. É no dia mau que muitos casamentos se destroem e depois o casal se arrepende. É no dia mau que muitas coisas ruins acontecem na vida da pessoa. E se ela não estiver desenvolvendo a sua salvação, ou seja, se aproximando de Deus, se policiando, ou seja, se alimentando da palavra de Deus, ou seja, orando constantemente, ou seja, ela não vai poder vencer esse dia. E aí é onde muitos perdem o foco, perdem o alvo, que é Jesus Cristo. Então nunca, jamais podemos olhar para o homem, porque todo homem falha. Não jamais podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Temos que focar sempre em Jesus. E nós temos que desenvolver, como está escrito aí, ó, desenvolver a salvação com temor e tremor. A importância do Senhor e da Senhora nesse domingo, especialmente às 8 da manhã, que haverá a Santa Ceia da Confiança. A importância de você ceiar. Claro que se o Senhor e a Senhora falam, pastor, eu sou plantonista, trabalho domingo, então você vem à noite às 7h30. Mas é importante, é importantíssimo a Senhora e o Senhor estar conosco, sempre os domingos. Se esforçar para não faltar pelo menos dias principais na igreja. Tanto nas terças, nas quintas, mas principalmente os domingos. Todo dia temos culto na Igreja Mundial do Poder de Deus. Mas é importante você se conscientizar que o domingo você não pode faltar. Porque você tem que se desenvolver a tua salvação. Você tem que se aproximar de Deus. Quanto mais se aproximarmos de Deus, pode ter certeza que vamos estar mais fortes e vamos ser vencedores. Então o dia mau vem para todo mundo. O deserto, até Jesus, ele foi tentado, ele passou pelo deserto. Mas ele venceu. E assim como ele venceu, eu e o Senhor, se crer, se conscientizarmos, nós vamos vencer. Por isso que a Bíblia diz, no versículo 14, melhor dizendo, diz: fazei tudo sem murmurações e nem contenda. Ou seja, quando surgiu o dia mau, nós não podemos murmurar. Quando surgir a dificuldade,
nós não podemos murmurar jamais, jamais. Sobre tudo temos que dar glória a Deus. E tampouco viver em contenda. Mas o que faz passarmos, o que faz o ser humano passar pelo deserto da glória a Deus? Exemplo do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele, ali em Atos 16, se não falha a memória, ou seja, ele apanhou em praça pública, injustamente, foi chicoteado, Paulo e Silas, quer dizer, se levantaram contra eles, os povos, a autoridade da época, porque tinha uma pessoa mentindo ali, um adivinho ali, enganando as pessoas para poder ter lucros. E quando o apóstolo Paulo viu aquilo ali, o repreendeu, e as pessoas, as autoridades da época se levantaram contra ele. E não deu outra. Apanhou em praça pública, foi preso injustamente. Olha bem, foi preso injustamente, e lá, na cadeia, por volta da meia-noite, ele estava adorando, glorificando a Deus. Mas por quê? Porque de fato, de verdade, ele estava próximo de Deus. O alvo dele era Jesus, o foco dele era Jesus. Isso é normal. Ou seja, temos que estar preparados. Nós temos que se preparar espiritualmente, se necessário, morrermos por Cristo, pela fé, que assim venha ser feito. Mas jamais podemos negar a nossa fé. Jamais podemos murmurar, jamais podemos viver em contenda. Ou seja, em nenhum momento o apóstolo Paulo ali, ele questionou. Pelo contrário, por volta da meia-noite ele estava glorificando a Deus. E houve um tremor. As portas das prisões da cadeia se abriram. E para você ver que tudo aquilo ali se converteu não só o carcereiro, mas a família do carcereiro. Então a gente só temos que crer. E lá na frente, quando falaram ao apóstolo Paulo, olha, estão tramando a sua morte. Ele glorificou a Deus, igreja. Ele deu glória a Deus. Faltou só dar cambalhota. Ele falou, eu venci. Agora eu vou para o lado. Eu vou para o lado do meu Deus. Vou para o lado do Pai. Mantive o bom combate da fé. É esse espírito, é essa determinação que tem que estar dentro de mim. É essa determinação que tem que estar dentro do Senhor, da Senhora. Nós não temos que contender, ou seja, criar contenda pelos dias que está surgindo, que está vindo sobre a terra, não pelos maus representantes, e essa é a verdade, me perdoa a sinceridade, que nós temos tendo na terra, os maus representantes públicos, a grande maioria, tem muitos bons, mas a grande maioria são os maus representantes, por isso está acontecendo tudo que nós temos presenciado, mas mesmo assim, nós não podemos murmurar, e nós não podemos viver em contenda. Nós temos que olhar para Deus. Deus é o nosso alvo, Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa salvação. É Deus que coloca, como 13 aí, versículo 13, Deus é que coloca tanto o querer e o realizar no coração do homem. Então Deus escolheu o Senhor, Deus me escolheu. Deus escolheu cada um de nós para vencermos. Mas para vencermos, só depende de nós, a cada dia, se aproximar de Deus. Aí diz aí no versículo 15, para que vos torneis irrepreensível. Olha a palavra de Deus. Para que torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Eu tenho que ter a mente limpa. Eu tenho que ter consciência das minhas práticas, das minhas atitudes. A minha mente não pode me inculpar. Jamais. Eu tenho que ser irrepreensível. Quer dizer, tem que procurar, eles vão procurar de várias formas motivo para me repreender, mas eles não podem encontrar. Eles não podem encontrar. Porque eu vou estar procurando agradar a Deus. Mal, demônio, ninguém pode me culpar de nada. A minha mente não pode me acusar.
porque eu tenho procurado, nós temos que procurar, melhor dizendo, sermos sinceros, sermos verdadeiros, sermos transparentes. Aí diz a Escritura, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. A palavra ela é clara. Deus já sabia disso. A geração de hoje ela é pervertida e corrupta. Temos presenciados marginais sendo liberados, sendo soltos, e cidadão de bem sendo preso. Porque o mundo é corrupto. Nós temos visto a corrupção em todo lugar. Em todo lugar. E temos presenciado isso. É bíblico. Não é novidade. Para quem tem um conhecimento da palavra, não é novidade. Mas temos essa consciência. Nós já sabíamos que isso iria acontecer. Nós temos uma sociedade corrupta e pervertida. Mas se eu e o Senhor e a Senhora cremos na palavra, praticarmos essa palavra, sermos sinceros, agradarmos a Deus, nós sermos uma pessoa irrepreensível, inculpáveis, ou seja, nós se tornamos luzeiros no mundo. Está escrito aí? No 15 ainda, luzeiros no mundo, ou seja, nós vamos resplandecer nessa terra. O mundo é trevas, mas o Senhor é luz, a Senhora é luz, que tem desenvolvido dia após dia a salvação, tem se esforçado para agradar a Deus, tem se esforçado para obedecer a palavra de Deus, não tem murmurado, tem surgido os problemas, tem surgido as dificuldades, mas não tem murmurado, tem dado glória a Deus, não tem vivido em contenda. Ou seja, nós somos luzeiros para esse mundo. Nós resplandecemos nesse mundo. E quando o Senhor menos esperar, a Senhora menos esperar, o nosso Senhor vai nos recolher. Nós vamos para a glória, para o lado de Pai, para o lado do Pai. Então diz a palavra de Deus. Para concluirmos, diz aí, olha o 16, preservando a palavra da vida. Nós temos que preservar. Nós temos que manter a nossa fé. Essa palavra traz vida ao homem. Essa palavra traz paz ao homem. Essa palavra traz novidade de vida. É só crermos. Então Deus fala aí, no 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, pastor, qual é o dia de Cristo? É onde ele vai vir sobre as nuvens. E haverá uma escolha, haverá uma separação, haverá uma divisão. Ou seja, os filhos de Deus, as ovelhinhas, estará à direita do Pai. Ele que vai falar, entrar pela porta, bendito de meu Pai, porque são dignos. Mas a Bíblia diz que à esquerda estará os cabritos, os bodes. E é onde Deus vai falar. Aqueles ali não vão herdar o reino de Deus. Eles não são dignos do reino de Deus. Não é o pastor que está falando. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então preserva a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão. A minha carreira não pode ser em vão. Eu tenho mais de 20 anos, pela misericórdia, que estou nessa caminhada da fé. Talvez você tenha 50 anos na caminhada da fé. Mas se hoje a Senhora, o Senhor, deixar de olhar para Deus, deixar de olhar para Jesus, e olhar para os dias maus, olhar para a pandemia, olhar para o que tem acontecido, se a Senhora ou o Senhor murmurar, aí, meu irmão, a caminhada vai ser em vão.
Essa é a realidade. Então, nesse dia, eu tenho que me alegrar. A minha caminhada não pode ser em vão. Eu tenho que manter a minha fé. Eu tenho que manter a minha comunhão, a minha obediência para o meu Deus. A minha caminhada não pode ser em vão. Olha o que ele diz. Deixa eu ler de novo para o Senhor e a Senhora. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Nós, pastores, quantos dias, quantas madrugadas passamos no monte, no frio, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo povo. Quantas e quantas, meu Deus, não tem nem como contar. Quantos propósitos de 40 dias, quantos propósitos de 21 dias em cima do monte, de madrugada. Querendo ou não, são esforços, sacrifício que a gente faz. Quantas caminhadas, quantos esforços fizemos. Mas todos esses esforços se tornam em vão a partir do momento que nós murmuramos, que nós questionamos. Em vez de nós permanecer olhando para Cristo, olhando para Deus e olharmos para o problema, olharmos para a dificuldade. Então é o que Deus está falando ao meu coração. E é o que Deus está falando ao seu coração. Preserva a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Olha que maravilha. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da fé. Ou seja, se eu tiver que morrer por amor a Cristo, que assim venha acontecer. Se eu tiver que dar a vida por oferta ao meu Deus, que assim venha acontecer e acabou-se. Eu não tenho que me preocupar com nada. Eu tenho que ter consciência que a terra não é o meu lugar. Eu estou de passagem. Eu estou de passagem na terra. Eu não pertenço a esse mundo. Assim como meu Jesus Cristo, ele não pertence. Ele passou a trajetória, morreu, ressuscitou e está lá do Pai. Assim sou eu, o Senhor e a Senhora. Então diz a palavra aí, ó, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da fé, alegro-me e com todos vos me congratulo. Ou seja, eu tenho que me alegrar. Eu tenho que me alegrar. Seja o que for, seja o que vier. Seja o que vier contra mim. Não importa o que eu tenho que passar pela minha fé, para agradar o meu Deus, ainda que eu tenha que morrer por amor a Ele, mas eu tenho que me alegrar. Eu tenho que morrer alegre, feliz. Medita nessa palavra, medite com carinho, lute pela sua salvação. É importante, é maravilhoso termos uma ótima saúde. Isso é acréscimo de Deus. É maravilhoso termos fartura, comer o melhor. Isso é acréscimo de Deus. Ter uma ótima família, ter uma ótima casa, um ótimo carro, isso tudo é maravilhoso. Mas não podemos esquecer, tudo isso é acréscimo de Deus. Mas o nosso foco, o nosso alvo, tem que ser a nossa salvação. Se nós se conscientizarmos disso, você pode ter certeza que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Porque Ele é Deus grande e poderoso. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que a Senhora precisa. Ele sabe o que o Senhor precisa para que venha sobreviver nessa terra. Então Ele fala mais assim, ó. Assim vos também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Glória a Deus, se alegre. Pastor, hoje eu vou comer uma picanha. Se alegra. Hoje eu vou comer um tambaqui. Glória a Deus, se alegre. Mas se amanhã você tiver que comer um ovo no almoço, esteja a mesma alegria.
Se amanhã você tiver que comer um mocotózinho de bode, ou uma tripa, ou uma buchada, não sei, se alegra, se alegra. Se alegre por tudo. Se alegre por tudo. Não se preocupe com nada. Se alegre na presença de Deus. Se você está andando com um carro zerado, dê glória a Deus, se alegre. Se você está andando com um carrinho, um fusquinha, um carrinho simples, até mesmo de bicicleta, até mesmo a pé, se alegre. Se alegre com Deus. Se necessário for, sermos presos por amor a Cristo, glória a Deus, é motivo de alegria. Não temos que sofrer como um ladrão, não temos que sofrer como um bandido, como um marginal, não. Mas por amor a Cristo, sofrimento, se alegre. E pode ter certeza que quando menos esperar, nós vamos estar na glória. Vamos viver a eternidade na cidade santa, a nova Jerusalém, a qual Deus preparou para mim, para o Senhor e para a Senhora desde a fundação do mundo. Beijo no seu coraçãozinho, fique com Deus. A paz do nosso Senhor Jesus.